Tá gravando aí, viu? Folhetos horizontal. Só tá demorando aqui. Pode ser que eu mexa alguma coisa, tá, nesse slide, mas geralmente é pouca coisa. O grosso é esse daqui mesmo, tá? Vou mandar esse material aqui para vocês. Ah, tá aí, o Álvaro também já mandou lá no grupo os 2 vídeos, tá? Resolvendo os exercícios aí. Ok. Então bora lá. A minha canetinha. Aqui. Esse material que eu acabei de mandar, tá bom? Tá gravando, tudo ok. Como é que a gente vai começar aqui hoje, ó? Só lembrando para vocês, esses 2 primeiros tópicos aqui... Ih, tá ao contrário. Espera aí. Sabia que a minha mesinha tinha sentido. Tá. Esses 2 primeiros tópicos aqui, tá bom? Só para lembrar. Vai ser nossa avaliação parcial 1, ok? Então a gente vai fechar aqui máquinas assíncronas, né? Que são as nossas máquinas de indução. Elas podem ser tanto geradores quanto motores, só que vou mostrar para vocês que a grande maioria aqui são motores. Raramente são usados como geradores, ok? E como é que ela trabalha em regime permanente? Então bora ver aqui, verificar aqui. Esse aqui é o nosso primeiro motor, né? Inventado, a patente é de 1888. Esse daqui foi por Tesla. Vocês lembram lá da briga do Tesla com Thomas Edison? Eu lembro disso daí? Essa parte aqui foi o quê? Thomas Edison lançou um desafio, né? Na verdade, ele queria que os motores deles tivessem um maior rendimento, né? Menor manutenção, né? E lançou o desafio, né? E o Thomas Edison, só que os motores do Thomas Edison eram com CC, corrente contínua, né? Qual é o problema desses motores aí? Se vocês não ajudarem, a gente vai demorar o dia todo aqui. É a situação das escovas, né? Isso. Um desses problemas era as escovas, né? É a escova, né? Que você tem que ficar trocando aí, fazendo manutenção periodicamente, ok? Então, o que o Tesla inventou, né? Ele mudou. Então, ele pegou uma máquina rotativa de indução, né? Só que para você ter indução, você consegue fazer essa indução com CC ali? Fica meio estranho fazer indução ali, né? Para fazer indução nessa máquina aqui, teria que trabalhar com corrente alternada, né? Que nem o princípio do transformador. Se você tiver CC no transformador, você não vai conseguir induzir, né, uma tensão do outro lado ali, né? Então aqui é a mesma coisa. No entanto, essas máquinas aqui são chamadas de transformadores rotativos, ok? Então,
O que é que ele inventou? Ele inventou essa máquina aqui, né? Uma máquina CA, tá? Corrente alternada, motor de indução que não precisasse de escovas, tá? Qual era a briga entre os dois, né? Thomas Edison dizia que a corrente CA era muito perigosa, né? Por exemplo, 100 volts ali, tu leva um choque legal, né? Agora, 100 volts de CC, a porrada não é tão grande. Não sei nem se você leva alguma porrada ali, né? Então, ele dizia, Thomas Edison, que o CC era mais seguro, tá? Em relação ao CA. E essa era a grande briga entre os dois, ok? Foi que, no final, acabou vencendo o CA. Por quê? Porque no CC, para você mudar o nível de tensão, você precisaria daqueles conversores, né? Aquilo era caro. É caro, né? Até hoje. Para mudar qualquer nível de tensão, ok? E já no CA não. Você vem com 13.8 kV aqui, passa no transformador, baixa para 127. Né? Com isso daqui você diminui o desperdício das linhas de transmissões, ok? E lá no CC não, você tinha que, geralmente você vinha com aquela tensão ali, não lembro qual era, não sei se era 200 ou 400 volts, né? Vinha com aquela tensão alta até o consumidor final, né? E essa tensão alta você tinha muitos desperdícios nas linhas, ok? Então com isso o CA acabou prevalecendo, ok? Quem quiser saber, tem essa matéria aqui, A Guerra dos Dois. Ok? Então, o que, que nós queremos saber daí? Já que nós estamos trabalhando com a máquina de indução, o que, que nós precisamos saber? Essa máquina de indução aqui, nós chamamos que ela é de estação única. Por quê? Hein? No caso, se refere a excitação na partida, no caso, precisa dar uma corrente no início para ele poder funcionar e a partir daí caso a energia necessária para o motor continuar mais reduzida, não seria isso? Nesse caso, a gente chama que a partida dela é não nula. Mas não é isso, não. Ok? Excitação única da máquina significa dizer que eu só tenho uma excitação em uma das bobinas, ou do estator, no caso aqui é do estator. Ok? Então eu excito só o estator para induzir no rotor uma tensão em corrente. Ok? Por exemplo, a máquina síncrona é uma excitação dupla, porque eu tenho que excitar tanto o estator quanto o rotor. Ok? É diferente. Só que a máquina síncrona já é diferente o quê? Que a partida dela é nula. Né? Aí eu tenho que ter mecanismo de partida para tirar a máquina da inércia, né? E ela começar a entrar em movimento. Ok? Na máquina síncrona, nós temos lá, na síncrona, que a gente ainda vai ver, esse cara bem aqui, o enrolamento de armadura. Não, que enrolamento de armadura? Enrolamentos amortecedores, né? Esses enrolamentos amortecedores na máquina síncrona, que eu vou mostrar para vocês lá na frente, é que ajudam a máquina a sair da inércia, entrar em movimento e chegar na velocidade síncrona, ok? Então tem esse esquema lá que eu vou mostrar para vocês aqui na frente. Que mais aqui? Essa máquina pode ser usada tanto como motor quanto gerador, né? Mas vocês vão sempre ver essa máquina, na grande maioria, em qualquer lugar, ele como motor, seja lá onde vocês estiverem. Máquina de lavar, geladeira, aquele compressorzinho lá é um motor de indução que tem lá dentro, né? O ar-condicionado, o compressor é um motor de indução, né? Ah, mas o meu ar-condicionado é um inverter. Ah, mas tu vai controlar a tensão de entrada dele ali, né? Do motor de indução, né? Aí você vai conseguir controlar a velocidade do motor de indução. Por isso que ele é um inverter, que você controla a velocidade dele, né? Qualquer coisa, a grande maioria, vocês vão encontrar na forma de gerador. Onde é que eu já vi ele? Na parte eólica, né? Aqueles aerogeradores, os primeiros aerogeradores que foram implementados eram todos gaiola de esquilo, né? Depois foram implementados outro tipo, que são os rotores bobinados, né? Que a gente chama de defig, né? Que era duplamente alimentada lá. Aí tem um esquemazinho que você já conseguia ter um controle melhor, tá? Então, vantagens aqui do motor. Motor, baixa manutenção, né? Coloca aí para funcionar e a perda de vista só vai dar conta dele quando ele parou, né? E olhe lá. Geralmente é assim, mas é claro que você tem que fazer manutenção, né? Limpeza e manutenção do rolamento. Basicamente é isso, tá? E o gerador? Qual o problema dele como gerador? E, professor, o senhor fala que é como gerador, por exemplo, volto no pouquinho.
Apenas girar a gaiola de esquilo dentro de uma bobina vai gerar corrente nessa bobina? Olha, ali tem um campo magnético residual. Tu consegue gerar. Né? Esse campo magnético vem dessa gaiola girando? Vem. Mas ali no esquema do gaiola de esquilo, como gerador, se não me engano, ainda tem um ímã permanente. Não, não tem ímã permanente. Ele tem algum outro esquema ali dentro que aí consegue induzir a Deve tensão ter. e corrente no estator. Porque se a gente pensar só no alumínio girando dentro, em cima de uma outra bobina de cobre, eu acho que não sei não. Porque aí tem como é? Magnetização residual. Né? Mas eu não sei qual é o esquema dele aí. Eu não parei para olhar como gerador. Porque ele pouco trabalha como gerador. Né? Agora o defig não. O defig, quando você coloca para alimentar, como ele é rotor bobinado, então você acaba induzindo, mandando corrente para o rotor. Né? Você consegue gerar um campo magnético e controlar essa potência. Né? Perfeito. Agora, eu até tenho que dar uma olhada nesse gerador como gaiola de esquilo, mas ele tem um campo magnético residual, ainda não parei para olhar. O problema desse defig, ou do gerador, ninguém respondeu, né? É que você não consegue controlar a potência. Né? Esse é um problema. Por exemplo, gerador simples você consegue controlar a potência de saída, né? Consegue controlar a tensão. Aqui não. Aqui é bem mais difícil, só se você tiver o segundo conjunto de enrolamentos, né? Para você conseguir fazer esse controle. Ok? Aí que já veio com o rotor bobinado, que você tem uma dupla alimentação, que você manda novamente corrente CC para o rotor, né? Que você já consegue controlar. Tem um controle ali melhor de tensão, né? E potência também. Ok? Então fica melhor. O defig. Eu nem sei como é que tá no mercado, faz tempo que eu não olho geradores eólicos, nem sei como é que tá, quem tá prevalecendo, se é o defig, se é o imã permanente, se é o gerador síncrono, eu tô meio por fora disso. Né? Mas seria bom dar uma olhada também, ok? Como gerador, a desvantagem é essa. A desvantagem é que o controle da potência é difícil. Né? Qualquer impacto na tua rede elétrica ali. Aí outra coisa também, ele consome muito reativo. Tu não consegue controlar o reativo dele. Esse é um dos problemas, ok? Como gerador. Formas construtivas. O enrolamento estatórico do estator responsável pela formação do campo magnético. É no estator que eu mando a corrente para gerar o campo magnético girante, ok? O enrolamento do rotor ele é curto-circuitado. Dessa forma, eu consigo induzir uma tensão, eu consigo fazer com que circule uma corrente no rotor. Dessa forma, crio o campo magnético, né? O rotor e o estator, formados por chapas de aço com ranhuras, para acomodação dos enrolamentos, ok? O que mais? Esse daqui é um esquema básico dele, né? Um motor aqui. Você vai ter sempre a placa de identificação. Nessa placa aqui vai te dizer o quê? Potência da máquina, qual é o rendimento dela, fator de potência, é importante vocês verificarem isso também. Tá? Pode ser que vocês precisem corrigir o fator de potência localmente, né? Vocês vão montar o esquema de correção de fator de potência lá perto da tua unidade de medição, ok? Então tem que ver qual esquema que vocês vão adotar aqui. Né? Qual é a corrente de pico, né? Corrente de partida, ele vai te falar tudo aqui. Qual é o fechamento da máquina? Então, essa placa de identificação é a primeira coisa que você vai olhar quando você compra o motor. Ou você vai comprar o motor, você vai olhar a placa de identificação. Bora ver. Qual é a potência que eu quero? Pô, qual é o rendimento? Pô, não sei, não gostei dessa máquina. Né? É isso que vocês vão estar olhando. Ok? Núcleo do estator. Enrolamento de campo, que é a bobina. Tem essas ranhuras aqui que vocês vão ressalto, né? Vocês vão ver aqui para o encaixe. O eixo. O rolamento. Geralmente o que acontece aqui nessas máquinas? É o rolamento que fica duro, né? Quando ele vai ficando duro, vai travando, o que acontece? A máquina fica pesada. Se a máquina fica pesada, a corrente que circula no estator, no rotor, estator. A corrente que vai circular no estator acaba sendo maior. Dessa forma que pode levar à queima da bobina. Né? Aí você tem que fazer manutenção, tem que rebobinar a máquina. Ok? A caixa de ligações. Como é que você vai fazer a ligação? Se é estrela, delta, se é para 127, 220, para 380 volts, né?
Então, você vai saber como fazer o fechamento dela através da placa. Você vai olhar a placa, faz o fechamento. E o ventilador, para que é o ventilador mesmo? É para vocês pegarem um vento, né? Quando estiver muito quente lá trabalhando no motor, vocês ligam o ventilador, não é isso? Seria para resfriar as bobinas, para não... Para resfriar a máquina, né? A máquina não toda. Você tem essa ventilação forçada aqui, você está girando o eixo e ela está resfriando a máquina. Ok? Basicamente isso daqui. Essa é a estrutura de motor. Vocês já viram o motor, né? Não é possível. Vantagem dessa máquina aqui. Elas são baratas em relação às máquinas síncronas, tá? Baixo o custo de aquisição. A manutenção é mínima, né? O que eu falei aqui, olha, torque de partida não nulo. O que isso daqui significa? Eu liguei a máquina, ela parte, né? É não nulo, né? Ela vai ter o torque inicial. Por que eu falo isso daqui? Porque quando eu pego uma máquina síncrona, né? Ela tem um torque de partida nulo. Ela não tem torque na partida, ela não consegue partir sozinha. Eu preciso ter um outro mecanismo que faça a minha máquina, ou até mesmo eu pego o eixo dela e tento entrar em movimento, né? Se não tiver nenhum esquema de partida. Porque a máquina é assim. O campo magnético girante do estator ele é tão rápido que o rotor não consegue acompanhar, né? Quando tu liga, está em 60 Hz aqui a frequência. Sabe lá qual a rotação do campo magnético girante? Ela fica travando, ela fica só vibrando e ela não parte. Ok? A gente poderia até fazer esse experimento, olha. Agora que eu pensei, não montei isso daí. Pegar a máquina síncrona e colocar aí como motor e mostrar essa partida. Variação de potências, né, de 1/4 de HP até 30.000 HP. Ok? Desvantagem. Qual o problema dessa máquina aqui? Eu não consigo controlar a velocidade. Esse é o principal problema. Por exemplo, se eu tiver aqui, estou numa esteira ali, e aquela esteira tem que manter uma certa velocidade em RPMs, o motor de indução não vai me dar isso daqui, não. Tá? Se a esteira ficar pesada, ela vai ficar lenta. Se ela ficar leve, ela fica rápida. Né? Esse é o problema. Ok? Segundo problema, corrente de partida. Se você tem uma máquina, acho que acima de 10 HPs, você já tem que ter um esquema de partida, né? Porque senão ela consome uma corrente muito alta quando você liga, você vê o pico dela saltar, né? Por exemplo, se você tiver uma máquina rotativa aqui na Ancel, antigamente eles têm uma máquina, não sei de quantos HPs, vocês conhecem a Ancel, né? Então ela tem uma máquina ali que quando eles partiam, dava fundamento de atenção, né? Aí eles fizeram o quê? Colocaram um esquema de partida, soft start, né? E com isso daí a máquina começava a partir em rampa. E com isso não te dava mais o fundamento de tensão na rede elétrica. Externo, né? Esse foi o esquema. Né? Então ele tem uma corrente de partida elevada. Né? Geralmente você coloca ali delta estrela, né? Para partir. Ok? Geralmente é essa. Estrela delta. Ok? Que mais? E fator de potência. Esse é um problema que nós vamos ter sempre. Fator de potência baixo e sempre indutivo. Né? Em relação ao fator de potência, devido a essas máquinas, onde é que acho que vocês vão encontrar esses problemas aí? Fator de potência. Partida, só se for uma grande máquina. Fator de potência aí. Já que vocês podem me encontrar aqui, no âmbito de vocês aí, aqui. Não sei, aqui em Macapá. Não entendi a pergunta, professor. Seria algum problema de fator de potência? Seria Relacionado isso? à máquina de indução. Onde é que vocês encontram esse problema aí? Vocês têm ideia? Geralmente nesses shoppings ou onde precisa de refrigeração, certo? Eu estou enganado aqui. Isso. Ele tem bastante, né, máquinas indutivas que precisa de banco de capacitores, né, para regular esse fator de potência para não acarretar mais custo, né, para a empresa, né, porque o baixo fator de potência ele aumenta de certa forma o consumo de energia ou até aquela multa, né, que tem para quando passa de certo 0,92, indutivo ou capacitivo. Se ultrapassar, ficar abaixo disso, tu paga multa.
Isso. né? Então é isso. É isso mesmo, Elber, né? Exatamente, porque quando a gente pensa assim em máquinas, tu pensa só assim uma indústria que eu tenho várias máquinas trabalhando ali, né? Aí lá realmente precisa de bancos capacitores, mas não é só lá. Por exemplo, se eu for para o comércio ali, todas aquelas lojas de comércio, uma hora ou outra elas estão com fator de potência abaixo de 0,92, né? Por exemplo, eu tenho uma loja ali, uma loja lá, grande, a Monte da BR. Pô, o fator de potência vive abaixo porque eles têm grandes máquinas ali na climatização e eles não conseguem resolver o problema, né? E o banco de capacitores acabou queimando, né? Monte, né? Todas essas lojas da Monte estão com problema de fator de potência, Domestilar, né? Tem problema de fator de potência. Então todas essas lojas aí, centro comercial, tem problema. Por quê? Eles têm um ambiente climatizado, né? Tem vários motores ligados no ar-condicionado, né? Que dá problema, ok? Então isso daqui tem um leque, né? Assim, você sabe onde você pode trabalhar com isso daí, ok? Sabe como atuar. Ok? Então o fator de potência é algo, por exemplo, na Unifap mesmo. Qual é a nossa Unifap? O que é? A gente usa energia para grande parte para climatizar, aí depois vem iluminação, né? E por último ali para a gente usar os computadores. Mas a nossa energia, grande parte é para climatização. O nosso fator de potência ali também é baixo. Pô. Não sei quanto é que está ali, mas a gente está pagando multa direto, né? Então a Unifap é um caso também, né? Que a gente pode estar analisando. Ok? Princípios de funcionamento. Os tipos de máquinas assíncronas. Os dois tipos de máquinas que nós temos. Cadê meu mouse? Tá aqui. Os dois tipos de máquina que nós temos são esses aqui, tá? O gaiola de esquilo, ok? E o rotor bobinado. Os dois aqui são máquinas assíncronas, tá? Gaiola de esquilos por quê? O rotor dela, parece que ele é aquela rodinha que o hamster fica rodando, né? Tem esses circuitos aqui, né? Ok? Curto-circuitados, como é o nome aqui? Essas barras curto-circuitadas que vai fazer o quê? Induzir uma tensão bem aqui em cada uma dessas barras aqui, vai induzir uma tensão, não é isso? E como eles estão curto-circuitados, acaba circulando uma corrente, né? Se circula a corrente, aí eu tenho o campo magnético aqui dentro, ok? Então esse daqui é o gaiola de esquilo. O rotor, o estator, não muda em nada de outras máquinas, é a mesma, né? Que máquina é essa aqui? Ah, tá escrito aí em cima. Gaiola de esquilo, né? Tá aí. Esse é um esquema. Essa eu sei. Tirar um nome. Tá aqui o ventilador, o rolamento, o eixo, né? As barras curto-circuitadas, ok? Aqui seria a fiação da saída, né? Acho que aqui é a plaquinha dela. Tá tudo aqui. Então esse aqui é o motor típico, ok? Motor da VEG, isso daí. A ranhura aqui, o ressalto, né? Tá aqui. Ok? Rotor bobinado. Qual é o esquema do rotor bobinado? O que muda nessa máquina assíncrona da gaiola de esquilo para o rotor bobinado é só o rotor, né? Por quê? No rotor, eu já vou ter um outro tipo de ligação, né? Eu vou ter as bobinas, 3 bobinas ligadas em estrela, ok? Então nós vamos estar dessa forma aqui, tá? E o que eu vou ter acesso? A esses terminais de saída bem aqui. É isso que eu vou ter acesso. Mas para quê? Com isso daqui eu consigo fazer algumas coisas, né? E eu tenho acesso a elas porque esses terminais aqui são ligados a anéis, né? Anéis coletores, né? Que ficam no eixo. Esses anéis têm as escovas conectadas entre elas, né? Fazendo contato para mim ter a circulação da corrente, ok? Então eu vou ter escovas no rotor bobinado. Esse é o meu problema, ok? Estão ligados aqui a anéis coletores, tá? São ligados através de escovas. O que mais? Vantagem dessa máquina. A vantagem dessa máquina do rotor bobinado aqui, tá? É que eu já consigo mexer
no conjugado da máquina, ou velocidade. Tá? Para que eu quero mexer nisso? Alguém me dá uma ideia? Mas por que eu quero mexer no conjugado? O conjugado é o torque da máquina. Seria para não perder velocidade no momento que recebesse carga? Pode ser também. Esse rotor-luminário é um esquema de controle de velocidade rústico, né? Tu coloca uma resistência, né, na saída desses terminais, que eu vou mostrar aqui na frente. Com isso daqui tu consegue variar a velocidade. Mas não é só isso, né? Por exemplo, se eu quero uma máquina com uma velocidade alta, essa resistência aqui vai ter que ser como? Esse aqui é o rotor. Vai ser menor. Essa resistência aqui variável, para ser máxima, ela tem que ser baixa, né? Aí tem uma corrente máxima, né? Ou basicamente posso curto-circuitar. Curto-circuitando, eu tenho a corrente máxima aqui dentro, né? Ou seja, eu vou ter a velocidade máxima também. E quanto maior a corrente, maior acoplamento, maior campo magnético, maior acoplamento. Ok? Então a velocidade máxima que eu vou ter aqui. Problema disso. O problema disso é que quando tem uma corrente máxima, o torque dele, ele varia. O torque dele ele sai, ele fica lá para frente, ele fica perto da velocidade máxima, tá? Então, ou seja, por exemplo, se a minha máquina aqui é de 1.800 RPM, o torque dela está lá para frente, 1.500, suponhamos, tá? RPM, o torque máximo dela. Então, digamos que eu tenho uma carga pesada, eu não estou conseguindo tirar ela da inércia, né? Pô, ela está parada, está travada aí. O que eu vou fazer? Para me tirar ela da inércia, eu tenho que vir aqui. Deixa eu apagar. Eu tenho que vir bem aqui e aumentar a resistência. Por quê? O que eu faço com isso daí? Aí tem umas continhas que provam isso daí lá na frente, tá? Se eu quero que a minha máquina aumente o torque na partida, né? Tem um torque, tu pode travar que ela vai partir de qualquer maneira, de repente o rotor está travado, deu algum problema, ou o eixo está duro, né? Aí o eixo está duro, não está querendo sair do lugar, né? Tu vai aqui, aumenta a resistência. Quando tu aumenta a resistência, esse torque aqui fica próximo da velocidade de partida, né? Digamos que o torque máximo está a 10 RPM, uma suposição, ok? Ou seja, então tu consegue fazer com que a tua máquina saia do lugar mais fácil, tá? Aí tu pode variar a velocidade da máquina, o torque varia também, então serve para isso, ok? Esse é o esquema, essa é a vantagem do rotor bobinado, que você pode variar o torque dela, tá? O torque máximo. Ok? Alguma dúvida? Entenderam? Olha como é o esquema aqui. Esses aqui são os anéis coletores, tá? Estou ligado em estrela. Tá aqui 3 anéis coletores, né? Aqui é encaixado as escovas, ok? Aí tu tem acesso a elas, ok? Esse delta aqui eu nunca vi, então é melhor tirar ele. Aqui é a mesma coisa, não mudou nada. Tá aqui o esquema, como é que funciona, tá? Tá aqui os anéis coletores, os 3, tá? Como é que tá o fechamento dele, ok? Esse daqui, como é que tá o esquema? Olha o fechamento do rotor. Esse é o fechamento do rotor. Aí o que ele fez bem aqui? Na saída dessas escovas, o que ele está conectando? Ele está conectando o reostato, que é uma resistência, né? Resistência trifásica aqui variável. E com esse reostato, que a gente também faz no laboratório, tu consegue variar a velocidade dele, ok? Então tu aumenta a resistência, tu vê que a velocidade dele cai bastante. Quando tu diminui a resistência ou deixa em curto, a velocidade é alta, ok? Tranquilo? Outra coisa que eu quero que vocês saibam aqui também, sobre os tipos de ligações dos motores, tá? Você tem um motor trifásico ali, você pode variar ele das mais variadas formas de tensões, conectar ele, né? Por exemplo, geralmente uma bobina, tu pega uma bobina ali, para
127, 220 volts por bobina, varia, né? Mas geralmente é isso, ok? Então, tu sabe que cada bobina aguenta 127 volts, tu faz as ligações dela, mas depende, ele vai te dizer quantas bobinas tem e vai te dizer como ligar também, porque não adianta tu chegar lá e ligar na doida, né? Porque tu tem que fazer a ligação de tal maneira em que a defasagem seja de 120 graus, tá? De repente tu vai lá e, eu não passei o manual para vocês. Vocês podem chegar lá e ligar de qualquer maneira, pode, né? Mas a defasagem de uma fase para outra pode ficar menor que 120 graus, né? Aí eu nem sei se ela parte. Poderia até testar também, né? Então, sempre que você for pegar uma máquina dessa, você vai ter que ver o manual para ver como é que é a ligação, para ficar defasado de 120 graus, né? Se for uma máquina trifásica. Geralmente vocês têm máquinas aqui, né, de 6 pontas, 9 ou 12, ok? O que é isso daqui? São os bornes de saída, né? São as conexões que eu posso fazer. Por exemplo, olha essa máquina aqui. Essa máquina aqui, eu posso dizer que ela tem 6 pontas. Por quê? Essa minha máquina tem 3 bobinas, né? Tá vendo aqui? 1, 2, 3. Eu tenho acesso aos 2 terminais delas, ok? Com isso daqui eu tenho uma máquina de 6 pontos, tá? Quantos fechamentos eu posso fazer aqui? Vocês já estão vendo circuitos, né? Já viram isso daqui. Seria 2? Seria estrela 2, ou né? triângulo? Estrela ou Isso. triângulo. Estrela delta, 2 ligações, né? Posso colocar aqui 127 volts, 220, né? 220, 380, né? Varia. O que você tem que atentar geralmente, né? Qual é a tensão máxima que cada bobina suporta, né? Esse daqui seria o fechamento com 9 bornes, 9 terminais, né? O que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, 6 bobinas. Só que 3 bobinas aqui já estão fechadas. Elas estão fechadas aqui em estrela. E as outras 3 estão em abertos ainda, tá? Com isso daqui, tu tem aqui 1, 2, 3, 4 ou 6, 7, 8, 9. Que tipo de fechamento eu posso fazer aqui? Quantos fechamentos eu posso fazer aqui? Pode fazer. Seria o estrela ou Isso estrela eu posso triângulo? fazer. 2, né? Também estrela, Posso estrela fazer o triângulo. estrela, né? Aí conecto os dois aqui, aqui, aqui. Aí tem as saídas. A, B, C. Estrela, estrela, paralelo. Ou eu posso fazer o estrela, estrela série também, né? Eu tenho a minha primeira bobina aqui. Acho que ficou muito perto aqui, deixa eu apagar. Né? Eu tenho a minha primeira bobina aqui. Ok. Tenho 3 bobinas, só que elas já estão fechadas, né? Não tem como mexer aqui. Ok? Aí eu venho com essas outras 3 bobinas bem aqui. Não tem mais 3 aqui? Tenho, né? Aí posso conectá-las aqui. 1, 2, 3. Estrela série, né? Aí eu tenho a saída. Ok? A, B, C. Então eu tenho a estrela série e estrela paralelo. Ok? Eu tenho a possibilidade de fazer 2 fechamentos aqui. Tá? E a última, essa última aqui, eu tenho novamente 6 bobinas, né? E essas 6 bobinas aqui eu tenho 12 pontas. Quantos fechamentos eu posso fazer? Seria 4, né? Podia ser estrela paralelo, estrela série ou delta, né? Séries e delta paralelo também, né? Posso fazer delta, delta, paralelo, estrela, estrela, paralelo,
delta série, eu tenho a primeira bobina aqui, segunda bobina, não sei se vocês estão entendendo. Outra bobina aqui, mais uma aqui, aqui e aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bobinas. Delta série. Aí dá o mesmo esquema aqui. 1, 2 bobinas. 3, 4, 5, 6. Estrela série, tá? Então aqui eu tenho 4 possibilidades de fechamentos com essas 12 pontas. Ok? Então posso mexer, fazer 4 tensões diferentes, tá? No laboratório de máquinas, se eu não me engano, nós estamos com essas aqui, tá? Com 12 pontos, nós podemos fazer 4 fechamentos. A gente tem que olhar o manual para ver como é que a gente vai fazer o fechamento de cada uma. Então, eu posso começar a minha máquina lá com 127 volts e vou até, se não me engano, 740, 760 volts, para vocês terem ideia, ou 720, né? Então, ou seja, lá no laboratório de máquinas, eu posso gerar uma tensão de 700 volts, né? É já uma área de risco, ok? Só que não se preocupe, enquanto eu estiver lá, vocês não vão fazer esse fechamento. Tá? Aí tá aqui, os esquemas, tá bom? Cada fechamento, uma máquina de 6 pontos, né? Aí vem a plaquinha dizendo, se você quiser fechar em delta, daqui, delta. Estrela tá aqui, delta, né? 220 volts, estrela 360, ok? E vem dizendo. Qual vai ser outra aqui? 9 pontos. 2 tipos de fechamentos, novamente. Ok? Quanto é aqui? 230 e 460. Ok? Outro fechamento, isso daqui é 12 pontos. Aí vai me dizer aqui, cadê? Você está me dando 2 tensões. 220, 380, 440. Agora não entendi aqui. 220, 127, não entendi isso aqui. Mas lá em máquinas a gente consegue chegar até essa tensão aqui, bem próximo dela, tá? Esse não seria o 127 trifásico? Em algumas regiões que tivesse? Aonde? Não sei se seria uma ideia, só que não sei se Não. tem. Não tem, não, né? Não entendi por que isso. 220, 127. Tem 220 aqui, 220. Mas será que ele está dizendo que pode suportar 220, 127 volts? Será que é isso? Pode ser. Eu acho, não sei. Olha, o que eu acho legal dessa plaquinha, que vocês vão ver em todo motor desse, vocês vão pegar, são essas informações aqui, tá? O que ele está me dizendo aqui? Potência em kilowatt, 2.2, 2.200 watts, né? Ou em HP, 3 HPs. Geralmente você vê HP. Essa rotação aqui, não sei se é de plena carga. 1730, tá? Tipo de isolamento das bobinas B. A corrente de partida, né? Olha só. O que está me dizendo aqui? Que a corrente de partida ela é 6,7 vezes maior que a nominal. Então, se eu tenho uma corrente nominal de 3 A, multiplica por 6,7. Na partida, não, bora colocar 5. 5 vezes 6,7. Se eu tenho uma corrente nominal a plena carga de 5 amperes, 5, imagine isso. A corrente de partida vai para 33, né? Então, se você não tiver um bom dimensionamento ali, de repente até o disjuntor vai ficar disparando, né? Toda vez que tu partir, puf, o disjuntor dispara. Ok? As correntes para cada nível de tensão. Ok? 220, 8,4 ampere. Tá aqui, já me disse, olha. Por exemplo, se eu ligar aqui em 220, a minha corrente é de 8,4. 8,4.
Então, se eu estou ligado em 220, 8.4, vezes a corrente de partida, 6.7. Olha minha corrente de partida, vai para 56 amperes. Estão vendo? Vai lá para cima. Outra coisa interessante, o rendimento da máquina. 85.5, tá bom. Tá? E o que é importante vocês saberem também, qual é o fator de potência, pô. Aqui, olha, 0.81. Então, se você tem na minha instalação várias máquinas dessa aqui, eu vou precisar corrigir, né? Esse fator de potência para não pagar reativos. Ok? Tranquilo até aqui? Eu gostei muito rápido, a gente vai terminar já. Professor, Oi. o que seria esse 1.15 aqui no quarto? Se eu não me engano, é o fator de carregamento dele. Tem que confirmar. É o máximo que ele pode ter. Ah, Fator de sim. carregamento. Eu acho que é o fator de serviço, né, professor? É, fator de serviço. É isso mesmo, que é o máximo que ele pode pegar. Tá? Então, 3 HP ele pode pegar até 1.5, 1.15 a mais. Fator de serviço, é isso mesmo. Ok? No caso, isso daí seria como se fosse aquela do transformador, que ele aguenta até um pouco a mais da potência máxima dele, seria isso? É a mesma coisa. Entendi. Mesma coisa assim. Tá? Acho que lá na frente tem dizendo isso daqui tudinho. Acho que eu deixei lá no final do slide. A gente sabe o que é. Professor, esses enrolamentos aí é no estator, é isso? Esse aqui? É. É o estator, fechamento do estator. Né? Ah, tá. Isso. Obrigado. O rotor vai ser gaiola de esquilo ou rotor bobinado. Então não vai mudar. É o estator que tu vai estar fechando. Ok. Bora verificar como é o conjugado. E aí? A gente tá indo rápido demais, pô. Como é que estamos aí? Eu deixei alguns exercícios aqui pra gente tentar fazer. Obtenção do conjugado. É o torque, né? Então bora verificar aqui. O que precisa saber dessas máquinas aqui? O conjugado eu quero saber para verificar como é que está o rendimento da minha máquina, né? Geralmente eu quero saber também a potência de saída dela. Ok? E não só isso, eu vou querer também saber o escorregamento. Vocês vão ver muito dessas máquinas aí, quando vocês forem estar trabalhando, ouvir falar sobre o escorregamento. Ah, essa máquina aqui tem 5% de escorregamento. Né? O que é isso daí? Estão pintando ali na casa do... Eu vi alguém passar aí, do Lucas. Olha lá, o escorregamento. Tá, o que é isso daqui? Então bora começar pelo básico. O que nós já sabemos aqui? Eu vou querer saber essas informações aqui. A velocidade síncrona. Mas que velocidade síncrona é essa daqui? A velocidade síncrona, o que é? 120 sobre a frequência elétrica do estator. Frequência elétrica do estator. Sobre a quantidade de polos. O que é esse daqui? É basicamente a velocidade de rotação do campo magnético. Tá? Essa é a velocidade síncrona que eu quero saber. Por exemplo, eu tenho aqui uma máquina de 4 polos. Nossa frequência elétrica aqui é 60 Hz. Quanto é essa velocidade síncrona aqui? Hein? Pô, tá difícil até de cabeça aí. 1800. 1800 RPM. 1800 RPM é a velocidade de rotação do campo magnético girante, ok? Beleza. Então bora verificar algumas coisinhas aqui, então. O que eu quero saber também? Eu já sei qual a velocidade síncrona, eu sei qual a velocidade do campo magnético girante no estator, o campo magnético. Tá? Vocês lembram lá que ele está girando. Então, eu vou querer saber como é que é a tensão induzida no rotor dessa minha máquina. Já que eu tenho um campo magnético girante de 1800 RPM no estator, que vai estar cortando as barras do meu rotor, como é que funciona? Eu sei que a minha tensão induzida no rotor, ela depende do quê? Fala aí, pode falar. Não depende de nada, não? Dessa velocidade do Isso, pô. campo magnético.
Não, calma aí, bora devagar. Depende do quê? Tensão induzida depende do quê? Velocidade, da intensidade do campo magnético e do comprimento da bobina, né? Três coisas, né? Sabemos isso daí. Beleza. Velocidade, campo magnético e comprimento da bobina. Beleza. Então, bora verificar aqui uma coisa. Olha só aqui. Vou até colocar de novo aqui. Vou deixar aqui em cima. A tensão induzida depende da velocidade, campo magnético e o escalar comprimento da bobina, ok? Beleza. Então, olha só. Vamos começar aqui, por partes. Esse meu campo magnético aqui do estator, eu estou circulando aqui nessas bobinas com uma corrente, né? Tá aqui a corrente, nessas bobinas, ok? E essas correntes aqui vão produzir esse campo magnético no estator, correto? Beleza. Esse campo magnético, eu estou dizendo que ele está girando no sentido anti-horário, tá? Beleza. Se ele está girando no sentido anti-horário aqui, eu sei que eu tenho aqui na minha máquina, né? Deixa eu ver como é que eu vou desenhar esse meu rotor aqui. Eu tenho um rotor, vou desenhar... Bora ver se vai ficar legal aqui. Eu tenho um rotor na minha máquina, tá aqui ela, né? Esse meu rotor, eu tô com as bobinas, elas estão aqui dentro. Né? Pode estar curto-circuitado, porque se está curto-circuitado, né, eu vou ter um campo magnético. Ok? Então, olha só. Nessa segunda imagem aqui, ele está me dizendo que a corrente produzida nessas bobinas estão nesse sentido bem aqui, ó. Elas estão nesse sentido, a corrente no rotor, né? Então a corrente está circulando nesse sentido, eu vou dizer que é nesse sentido bem aqui, deixa eu ver qual é. Aqui. A corrente está circulando nesse meu sentido aqui, a corrente, no rotor, ok? Se ela está circulando nesse sentido, qual o sentido do campo magnético do rotor? O norte não vai estar para cá? E o sul aqui? Posso dizer isso? Posso, né? Eles são induzidos. As minhas bobinas tiveram uma tensão induzida aqui, começaram a circular corrente, devido ao campo magnético do estator, né? Com isso, eu estou criando agora um campo magnético no rotor, que ele é mostrado bem aqui nessa imagem. Então, está aqui o campo magnético do rotor. Ok? Então, bora lá. Eu tenho um campo magnético no estator, tá? Que me induziu no meu rotor uma tensão. Como está fechado as bobinas, começou a circular corrente. Circulou corrente, está aqui minha corrente. Se eu tenho corrente, eu tenho campo magnético. Está aqui o campo magnético que surgiu. Tá? Então, beleza. Agora eu tenho dois campos magnéticos. Tá? Qual é o campo magnético resultante? Né? São os dois vetores. Eu tenho o campo magnético resultante aqui. Ok? Que eu chamo de B líquido. Tá bom? Pergunta. Que máquina é essa? Motor ou gerador? Motor. Por quê? Porque o campo magnético do do estator é maior que o do rotor e ele está atrasado também. É. A gente pode ir para outro lugar também. A gente pode fazer uma outra análise. Lembra lá desse esqueminha bem aqui do torque? Como é que é o torque? O torque é aquela constante vezes o produto vetorial do rotor entre o estator. Produto vetorial aqui, tá? Então, olha só. O BR está para cá para baixo. O BF está para cá para cima. O produto dele vetorial é saindo da página. É para fora da página. Quando é para fora da página, o que eu sei? Pelo que a gente viu lá,
que o torque, o sentido do torque é no sentido anti-horário. Lembram disso? BR está para lá, BR está para cima. O vetor está saindo da página. Saindo da página é anti-horário. Né? Então eu vou dizer que aqui o meu torque, tá? O meu torque está no mesmo sentido de rotação. Está no mesmo sentido, eu sei que esse daqui é um motor. Essa é uma estratégia. Por quê? Porque se fosse gerador, o torque está no sentido contrário ao que a máquina está girando. Lembram lá? Lei de Lenz? O torque vai sempre tentar atrasar a máquina, vai puxar ela para trás, né? Só que eu tenho uma força motriz aqui no eixo que me joga ela para frente, ok? Mas ela sempre vai travar. Sempre que eu colocar uma carga que a corrente elétrica aumentar, ela vai travar mais ainda, vai ficar pesada, né? Então o torque, geralmente, quando o torque é contrário ao sentido de rotação da máquina, é um gerador. Quando o torque está no mesmo sentido de rotação da máquina, é motor. Ok? Deu para entender? Sim, senhor, tá anotado. Então pronto. Deixa eu anotar aqui para me perguntar na prova para vocês também. Professor, o campo magnético ali da tensão induzida, ele é do rotor ou do estator? O campo magnético, nós sempre vamos ter... Cadê? O campo magnético no motor de indução, campo magnético, a excitação é sempre no estator. É sempre no estator. E ele vai induzir no rotor um outro campo magnético. Tá? Então esse campo magnético aqui do rotor é induzido. Ok? Eu consegui te responder? É isso? Sim, não, é porque tem a fórmula ali, E igual a V vezes B. Aí esse B, então, é o B do estator, é isso? É do estator. Ah, tá. O do estator esse daqui. O L é o comprimento e a velocidade. Aí chegamos no detalhe da velocidade, mas calma aí, ainda não chegamos lá ainda. Outro detalhe que eu quero que vocês atentem aqui também é a tensão. A tensão na corrente, ou a tensão no rotor, ele está sempre em fase, ok? Está sempre em fase com o campo magnético resultante. E a corrente aqui sempre vai ser atrasada em relação à tensão. Ok? Por quê? É um motor de indução, né? Máquina indutiva. Não é isso? Se fosse uma máquina, se eu tivesse um equipamento capacitivo, a corrente estaria adiantada em relação à tensão. Não é isso? Vocês estão vendo circuitos, né? Estão vendo com quem? Eu nem lembro. Não estão vendo circuitos 2? Não. Acho que a gente já teve. Não teve esse semestre. Eu pensei que fosse ter ainda. Então tá. Mas já lembro, né? Então bora continuar aqui. O que eu quero que vocês entendam daqui? Cadê? Onde é que eu vejo isso? Vai ser nessa imagem mesmo. Bora lá, bora ver se eu consigo explicar para vocês agora. Esse carinha aqui é que vai fazer toda a diferença. A velocidade. Que é a velocidade relativa do campo magnético girante em relação ao condutor. Então bora pensar aqui. Esse BS aqui, ele está girando no sentido anti-horário? Não está? Ele está girando? Se essa minha máquina aqui, eu alimentei ela com... Essa minha máquina aqui é de 4 polos. Eu disse para vocês que a frequência elétrica aqui é de 60 Hz. Qual a velocidade desse meu campo magnético girante aqui? Que a gente acabou de fazer ainda agora. Hein? A velocidade do campo magnético girante que a gente fez agora 1.800. vai ser de 1.800 RPM. Ok? Então, se a minha máquina tem 4 polos, 60 Hz, esse cara bem aqui vai estar com uma velocidade de 1.800 RPM. Né? Transformando para rádios por segundo, bora ver aqui. Esse ômega aqui seria de
188,49 rads por segundo, ok? Então, essa é a velocidade aqui de rotação dele. Tá. Agora, bora lembrar que essa minha máquina aqui é uma máquina rotativa. Eu tenho esse rotor aqui. Esse rotor aqui, ele vai estar girando. Ele vai estar girando, né? Então, olha só. O que eu quero saber? Qual é a diferença de velocidade dos dois, né? Imaginem que esse aqui é meu campo magnético, tá? No estator. Okay? Esse meu campo magnético do estator aqui, ele está girando a 1800 RPM, tá bom? E eu venho com o meu rotor. Deixa eu ver se fica melhor assim. O meu rotor é o branco. Então, olha só. Ele está girando aqui com 1800 RPM, né? O campo magnético azul. E o meu rotor vai começar a entrar em movimento. Tá? Então, o que eu quero saber? A diferença de velocidade dos dois. Essa diferença de velocidade vai ser a minha velocidade relativa, que eu vou calcular bem aqui, esse V. É essa a diferença que eu quero saber. Tá bom? Então, bora ver lá. Então, significa dizer que se eu tiver com o meu rotor, o rotor aqui, parado, e ele estiver com o meu campo magnético girante a 1800 RPM, qual será a tensão induzida? Será máxima ou mínima? Tem como repetir, professor? Não consegui entender. O que eu estou falando para vocês? O azulzinho aqui é meu campo magnético girante. Ele está rodando a 1800 RPM. Ele está rodando aqui, 1800 RPM. Ok? E eu comecei com a minha máquina. O meu rotor está parado aqui. Esse daqui está rodando. Se ele estiver parado, esse daqui estiver a 1800 RPM, eu não posso dizer que essa velocidade, a diferença de velocidade dos dois, não seria a máxima? Posso, né? Ele está girando a 1800 RPM e está parado. A diferença deles é grande. Por quê? O campo magnético está cortando o condutor. Né? Eu só tenho tensão induzida se esse campo magnético atravessar o condutor. Não é isso? Então, nesse caso, com o meu rotor bloqueado e meu campo magnético girando a 1800 RPM, minha tensão induzida não seria máxima? Sim. Seria, né? Agora, bora imaginar que minha máquina começou a girar. Ela entrou em movimento, eu já liguei, ela partiu, ela está rodando. Então, ela está rodando, as duas estão rodando. Se os dois começarem a rodar na mesma velocidade, juntas, qual a diferença de velocidade entre elas? Zero, tensão induzida zero também. Significa dizer como se eu tivesse com as duas paradas, né? Mas elas estão em movimento, estão em 1800 RPM. Né? Tá aqui. Mas é como se estivesse parado. Se eu tivesse parado, qual é a diferença de velocidade relativa, né? Tá vendo? Que o campo magnético, ele não está mais variando aqui, não está atravessando. Ele tem que variar. Ele tem que ficar variando no condutor para poder tirar a tensão. Então, se eu tiver com os dois a 1800 RPM, como se eles estivessem parados, qual é a tensão induzida? No condutor? Zero. Zero. Eu estou falando da tensão induzida aqui no rotor, tá bom? É aqui que eu quero saber. É isso que a gente está calculando. Então seria zero. Então essa é a velocidade relativa que eu quero saber. Ok? Conseguiram entender essa parte, né? Entenderam mesmo? Sim. Alguém tem alguma dúvida relacionada a isso? Não, né? Então entenderam essa velocidade. Essa é a velocidade que eu quero saber. Tá? Agora eu pergunto para vocês. Essa minha máquina, ela pode chegar a 1800 RPM? O rotor dela consegue chegar a 1800 RPM? Acredito que não. Por quê? Porque tem as perdas de atrito, né? Acho que não, Minha máquina é perfeita. E aí? não é perfeita. Ela é perfeita? É. Agora chega? Acho que não, professor. Por que não? Se eu for considerar que ela é perfeita, ela vai chegar a 1800 só por um instante. Aí toda vez que ela chegar em 1800, a tensão vai cair, aí ela vai diminuir a velocidade e novamente vai ser induzido, vai ficar nesse ciclo de descer e subir a velocidade. Digamos que ela pode até chegar nos RPM, mas ela não vai se manter lá, né?
Ela vai ficar sempre abaixo, por quê? Por causa do Porque escorregamento. se eu não tiver a velocidade relativa entre os dois, eu não tenho tensão induzida, né? Eu não tenho. Se eu não tenho tensão induzida, eu não tenho corrente. Se eu não tenho corrente, eu não tenho campo magnético que vai acoplar com o campo magnético do estator. Então, digamos, ele pode até, pegou o embalo, ele chegou a 1.200 RPM, rotou, mas aí ele perdeu o campo magnético, ele perdeu o acoplamento. Se ele perdeu o acoplamento, ele vai começar a perder velocidade. Aí, quando ele perde velocidade, aí, novamente ele tem tensão induzida, tem campo magnético, aí ele fica, né? Se a gente for ligar a máquina a vazio lá, vocês vão ver que eles vão chegar a 1.750 RPM, né, 1.780 RPM, mas ela nunca chega a 1.800 RPM. A não ser que tu vai lá e dê um impulso nela, ela vai chegar, mas ela vai voltar, ela cai sempre, né? Porque ela precisa do acoplamento magnético, do estator com o rotor, e ela só tem o acoplamento magnético se eu tiver tensão induzida. Aí eu vou ter corrente e vou ter o campo magnético no rotor. Entenderam? Posso perguntar essa outra na prova também? Posso, né? Fechou. Mais uma perguntinha para a prova. Entenderam essa parte? Alguém tem alguma dúvida ainda? Alguém está falando aí? O Marcos quer falar, Marcos? Deixa eu ver. Ah. E essa minha outra máquina aqui? Olha aí. Para onde é que está o torque? Bora lá o esquema do torque novamente. Esse esquema bem aqui, ó. Não, não quero esse. É da minha canetinha. Por esse torque bem aqui, olha. O torque que eu quero saber é aquele BR BS. Para onde é que está esse vetor aqui nessa minha máquina? Para onde é que está o vetor? Pra dentro. O BR está para cima, BS está para a direita, o vetor está entrando na página. Ele entra, né? Se ele entra, o sentido do torque é qual? Hã? Lembra lá? Se saindo é anti-horário, entrando é horário, pô, né? É ou não é? Então, se esse vetor está entrando, o sentido do torque aqui, ele vai ser contrário. O torque está contrário. Mas olha só, para onde é que a máquina está girando? Não está no sentido anti-horário? E o torque está contrário. Que tipo de máquina? É esse. Gerador. Gerador, né? É aquilo lá. Eu vou ter uma carga, né, na saída. Essa carga vai produzir um campo magnético que acaba sendo contrário àquele que originou, né? E acaba freando a máquina. Outra característica... Não é essa aqui, não. Ah, é essa daqui sim. O campo magnético do rotor geralmente é maior. Ok. Então vocês já entenderam sobre o movimento relativo do motor, né? Como é que funciona, o fluxo de corrente. Já entenderam que a corrente é sempre atrasada em relação à tensão, porque é uma máquina de indução. Então a corrente vai sempre estar atrasada, o fator de potência é atrasado. Eu vou precisar corrigir esse fator de potência se eu tiver com várias máquinas ligadas ali, porque senão eu vou pagar excesso de reativo, é um problema também, né? Que mais? Isso aqui você já sabe, na novidade. Se o rotor do motor de indução estiver girando na velocidade síncrona, as barras do rotor estariam estacionárias em relação ao campo magnético, e não haveria tensão induzida, né? Já falei isso para vocês. Se, então, não haveria corrente, então não haveria corrente nem campo magnético no rotor. Sem campo magnético no rotor, o conjugado induzido seria zero, e o rotor perderia velocidade. Portanto, o motor de indução pode ganhar velocidade até próxima à velocidade síncrona, sem nunca alcançá-la exatamente. Okay? Porque eu preciso ter essa diferença de velocidade relativa. Um outro conceito que eu quero que vocês
entendo é sobre o escorregamento. O que é esse escorregamento? Né? É basicamente isso que a gente está vendo agora. Essa variação de velocidade. Né? Quanto maior o escorregamento, maior a variação de velocidade. Né? Do campo magnético em relação ao condutor, ao rotor. Tá? Velocidade de escorregamento é a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do rotor. Ok? Então, olha só. Então, eu já sei aqui. Então, a minha velocidade de escorregamento é a velocidade síncrona menos a velocidade do rotor. Então, se eu tenho aqui 1.800 RPM e a minha máquina está girando a 1.750, o meu escorregamento seria de 50 RPM, ok? Tá. Mas nem sempre a gente vai estar trabalhando dessa forma aqui, tá? Geralmente a gente vai estar trabalhando com percentual, ok? Então eu sei o quê? Né? Cadê? Eu sei isso daqui. Que o meu escorregamento, o Szinho que a gente vai ver, é a velocidade de escorregamento, que no nosso caso aqui deu 50, sobre a velocidade síncrona. Tá? Então, digamos aqui que deu 50 sobre 1.800, né? Isso daqui dá quanto? 50 dividido por 1.800, 2,7 vezes 10 a menos 2. 2,7 vezes 10 a menos 2, ok? O que eu faço? Então, tem uma outra forma que a gente usa bastante, que é essa daqui. Tá? Essas duas aqui a gente vai usar bastante. O escorregamento é o quê? A velocidade síncrona menos a velocidade que a máquina está rodando sobre a velocidade síncrona, multiplicada por 100. Então, digamos aqui que foi quanto? A velocidade síncrona é de 1.800, e a minha velocidade da máquina está em 1.750, sobre a velocidade síncrona. Isso deu quanto aqui? Não deu 2,7? Vezes 100. Nesse caso aqui, o escorregamento dessa máquina seria de 2,7%. Tá? O slip 2,7. Geralmente é dessa forma que vocês vão encontrar. Ah, o escorregamento é de 2%, o escorregamento é de 3%, 4%, 5%, o escorregamento é de 10%. Tá? E com o escorregamento você vai encontrar a velocidade de rotação da máquina, a velocidade síncrona você vai saber pelo número de polos e a frequência. Ok? Você também pode ver o escorregamento em função da velocidade angular. Né? Velocidade angular síncrona menos a velocidade angular mecânica, né, sobre a síncrona, vezes 100. Né? Ou essa outra formulazinha aqui também. Você já quer saber, você sabe qual é o escorregamento, sabe qual é o síncrono, você quer saber a velocidade, né? Pode ser em RPMs ou radianos por segundo. Ok? Então, basicamente, isso daqui que a gente vai estar usando, tá? Para saber o escorregamento. Não tem muita coisa, não. Tranquilo aqui? Eu acho que estou indo rápido demais, né? Estou entendendo? Professor, esse escorregamento ele vai mudar de acordo com a carga que tiver no motor, né? Ou não? Muda. Muda dependendo da Muda. carga. Quando dá o escorregamento, vai dizer qual é o escorregamento a plena carga. O escorregamento para a carga nominal. Né? Mas ele muda sim. Tá? A frequência elétrica do rotor. A frequência elétrica que vocês... Bora lá, está mexendo com o rotor. Então eu tenho uma tensão induzida no rotor, eu tenho uma corrente induzida no rotor. E qual é essa tensão e corrente lá? Como é que está a frequência dela? Essa frequência também varia em relação ao escorregamento. Ok? Então olha só. Então eu sei aqui que a frequência no rotor, frequência elétrica no rotor, vai ser igual à frequência elétrica do estator vezes o escorregamento. Tá? Então bora ver bem aqui. Essa aqui já não precisa. Então uma suposição bem aqui, bora ver como é que fica. Estou na dúvida. Uma coisinha só.
Tá. Bora supor que aquela minha máquina lá, novamente, qual era a frequência que a gente estava usando? 60 Hz, né? No rotor? 60 Hz. E o nosso escorregamento foi de quanto? 2,7, não foi isso? Por cento. Então, bora ver qual seria a frequência elétrica no rotor com essas características aqui. Então, eu venho 0,027 vezes 60. A minha frequência da tensão corrente lá, vamos ver, 60 vezes 0,027. Olha só quanto é que ficaria a frequência lá. A frequência seria de 1,62 Hz. Viram? Entenderam? Entenderam, né? Acho que sim. Não vamos dizer que não me entenderam. Pergunta. Quando é que eu tenho escorregamento igual a zero? Pelo que foi falado ainda agora, nunca. Quando é que eu tenho escorregamento igual a zero? Quando é? Teoricamente, nunca. Só se fosse síncrono, né? Quando a máquina chegou aqui próximo da velocidade síncrona, né? Digamos que a 1800 RPM. Se ela chegar próximo da velocidade síncrona, o escorregamento pode ser zero, né? Quando é que eu tenho escorregamento igual a 1? Na partida. Rotor bloqueado. Quando a máquina está bloqueada. Se a máquina está bloqueada, a velocidade do rotor aqui, eu posso jogar para zero, né? Se é zero, fica assíncrona sobre assíncrona. 1. Né? Correto? E quando é que eu posso ter o escorregamento igual a 2? Acho que na partida da máquina, né? Ah, partida igual a 1. E aí? Tá difícil? Bicho, acho que vou dar uma lanchada enquanto vocês pensam aí. Pela fórmula, esse parâmetro só poderia variar entre 0 e 1. Será? Seria quando, digamos que quando a gente força um desligamento da máquina invertendo o campo magnético e nesse instante o escorregamento seria máximo, depois eu Na acho. verdade, seria próximo de 2, né? E não chega a 2 também. Da mesma forma que é 0, eu coloquei aqui aproximadamente 0. 1 ele chega, aproximadamente 2. Né? Lembra lá daquele vídeo de inversão de fase? A máquina está girando no sentido. O rotor está nesse mesmo sentido. Está próximo. Tu pega, faz a inversão de fase, o rotor está nesse sentido e o campo magnético inverte, está no outro. Quando isso ocorre, né, eu posso dizer o seguinte aqui. Eu estou com a minha máquina aqui a 1800 RPM, né, menos, só que de uma hora para outra eu inverto a fase. Se eu inverto a fase, agora elas estão em sentido opostos, né, ele estaria em torno de, digamos, 1750. 1750. Só que como eu inverto a fase, ele entra um negativo bem aqui. Tá? É como se eu estivesse rodando para trás. Estou rodando para trás do campo magnético, no sentido que ele está indo. Tá? Quando isso acontece, olha só, eu vou ficar aqui com próximo de 3.550, né? Dividido por 1.800, próximo de 2. Entenderam? Então eu vou ter isso aqui,
esse escorregamento, ok? Quando eu tiver inversão de fase. Entenderam? Entenderam? Alguém tem dúvida? Qual o problema disso? Hein? Tensão induzida. Bora lá, o que é tensão induzida? Velocidade, campo magnético, escalar. Tá. A velocidade não dobrou? Tensão induzida aumentou. Não é isso? Tensão induzida aumentou, a corrente também vai aumentar. Pô. Esse é um problema. Ok? Entenderam? Sim, sim. Alguma dúvida aí? Não, né? Podemos continuar? Esse aqui é um exemplo do próprio livro, que eu coloco aqui só para a gente tentar assimilar melhor. Olha só. Um motor de indução trifásico de 208 volts, né? 10 HPs, 4 polos, 60 Hz, ligado em estrela, tem um escorregamento de plena carga nominal de 5%. Então, bora ver aqui. Ele está em estrela, né? Ele está me dizendo que é um motor de indução trifásico. A tensão de saída, então, do estrela, está aqui. Ele está dizendo que é 208 volts. Beleza. Uma máquina de 10 HPs, 4 polos, 60 Hz. O que ele quer na letra A? Qual a velocidade síncrona desse motor? Vocês vão olhar no livro mesmo, né? Deixa eu colocar logo aqui. Como é a fórmula da velocidade síncrona? Em relação ao número de polos e frequência elétrica. Eu sei o número de polos. Cadê polos? Está aqui, ele falou que é 4 polos. Eu sei a frequência. Então, a velocidade... Pô, ficou feio isso. Síncrona, né? 120 frequência elétrica do estator sobre quantidade de polos. Não é isso? 60 sobre 4. 30. Minha máquina tem... já fiz isso daqui, tá agora. RPM. 1800 RPM. Essa é a velocidade síncrona da minha máquina. Novamente, que velocidade é essa aqui? Hein? Seria do campo magnético? A velocidade síncrona é a velocidade do campo magnético girante do estator. Tá? Não é a velocidade de rotação da minha máquina. Não é essa, não confundam. Tá bom? Agora sim. Qual é a velocidade de rotação na item B da máquina? Com carga nominal. Agora sim eu quero saber isso. Então no B agora eu quero saber qual a velocidade de rotação dela. Para a velocidade de rotação, nós temos uma fórmula, que é dessa forma bem aqui. Ó. Olha aqui. Olha essa fórmula aqui. A gente não encontrou a velocidade síncrona agora? 1800 RPM. Ele não me deu o escorregamento? 5%, né? Então pronto. Bora verificar aqui de quanto é essa velocidade. Vou pela fórmula lá. Cadê meu mouse? A velocidade mecânica é o quê? 1 menos o escorregamento vezes quem? A síncrona. O escorregamento é quanto? 5%? Então 1 menos 0,05 vezes escorregamento.
1800. Então a velocidade dessa minha máquina aqui 1710. é sentido. A minha máquina está funcionando a plena carga com 1710 RPM. Ok? Essa é a velocidade da minha máquina, de rotação do rotor. Item C. Qual é a frequência elétrica desse rotor? Com plena carga. Ai, Deus. E a frequência? A frequência elétrica no rotor. Essa daqui é fácil. Pô. A frequência elétrica no rotor, essa é a forma mais fácil que tem. É o escorregamento vezes a frequência do estator. Né? O escorregamento, eu já falei do controle para vocês, 0,05. 60 Hz a frequência. 1060. Oi? Quanto foi que deu? Ninguém fez? 3 Hz. 3 Hz. Então essa minha tensão e corrente lá no rotor está com uma frequência de 3 Hz. Está aqui. Ok? E a última. Qual o torque no eixo do motor a plena carga? E agora? E agora? Essa é com vocês. Deixa mais fácil. O que ele se refere, professor, quando ele fala a plena carga nesse ponto? Plena carga é com a carga nominal dela, com a máxima. Ele me disse que com a plena carga tem um escorregamento de 5%. Então eu quero saber qual o torque quando ele está com plena carga. Qual é aquele torque ali que ele está trabalhando? A plena carga, agora vou ver bem aqui, olha. Lembram disso? Motor trifásico. Eu entro com a potência elétrica trifásica. Tenho as perdas no cobre. Potência convertida, perdas no núcleo, mecânicas suplementares. E a potência de saída é o quê? É o torque da carga, a plena carga, né? Vezes a velocidade de rotação, mecânica. Qual é a potência de saída? Eu tenho a potência de saída da minha máquina? Tenho ou não tenho? Hein? Tem 10 HP, né? 10 HP, ele falou que é a minha potência de saída. A potência que ele vai me entregar para mim é 10 HP, ele está me falando isso. A gente não calculou a velocidade mecânica do rotor? Calculou. Então eu vou saber o torque. Então pronto. Eu posso pagar alguma coisa aqui? Vou pagar essa frequência, pode ser? Que é a mais fácil que tem. Nosso horário é péssimo, né? O cara começa a bater a fome, não tem como continuar. A comida tá cheirando ali, já tô triste aqui já. Pô, aqui também. Não. Olha que fez um lanche antes de começar a aula. Então, olha só. Item D aqui. O que a gente viu lá? Que a potência de saída... Gabriel vai fazer feijão, é? Sabe fazer feijão, Gabriel? Melhor daqui de casa ainda. Então, bora lá. Pô, até me perdi. O que é mesmo aqui, pô? É o torque Vezes a frequência. da carga vezes a velocidade mecânica do rotor. Qual é essa velocidade mecânica aqui? A gente viu aqui, né? Em RPM é 1710. Não viu isso daqui? A mecânica, a rotação do eixo da máquina, 1710. Mas eu quero transformar ela para rádios por segundo. Então o que a gente sabe? Que 1 RPM não é igual a 2π sobre 60. Uma rotação por minuto é igual a 2π sobre 60.
né? Então, vem aqui. 1710. Eu tinha feito isso em algum lugar. 1710. Tem aqui no livro, né? Não, não tem, não. Vezes 2, vezes π, dividido por 60. Então, essa velocidade angular aqui, 169,07 rádios por segundo. Aí sim, só jogar aqui. Potência de saída é quanto? Só que essa potência de saída aqui é 1 watt. Eu sei que 1 HP é 646,6, né? Bora arredondar como a gente fez aqui no livro. Então eu sei que a potência de saída é 10 vezes 746, igual ao torque na carga. Vezes 179,07. Então, o torque da minha carga aqui, o torque no eixo, a plena carga, 7,460 dividido. O torque aqui no eixo vai ser de 41,66. Não esqueça da unidade. A unidade aqui é Newton metro. Pronto. É dessa forma. Não tem muita complicação nisso. Ok? Tá bom? Então, bora ver aqui, pessoal. Posso passar? Vocês vão ver a gravação, né? Estão copiando aí? Então vamos lá. Olha, a gente tem duas possibilidades. A gente dá um intervalo e continua, ou para. Querem fazer almoço? Continuar? Quanto aí, professor, a sua torque? Quanto foi que deu? 41,66, não foi isso? Ah, foi. A gente vai muito devagar, às vezes vai rápido, às vezes vai devagar. Vocês estão conseguindo entender? Sim, tá dando para acompanhar. Me complicou mais naquela questão dos ângulos, da parte já mais física do motor, essa parte mais prática aí da rotação é mais tranquilo, eu acho. Tá. Deixa eu decidir, tá decidido. Luiz Valdez, né? Já decidiu? Decidiu que tá almoçando. Duvido. Quem dera, ainda não. Tá quase. Não. Posso passar esse slide aqui? Por mim, pode. Olha só. Tem um outro esquema aqui, olha. Um outro motor de indução, trifásico, 220. Aqui já são mais polos. 6 polos, 50 Hz, com escorregamento de 3,5%. Né? Mesmo esquema. Qual a velocidade síncrona? Em RPM. Qual a velocidade do rotor? Qual o escorregamento do rotor? Né? Qual o escorregamento da máquina? E a frequência elétrica? Não mudou nada, a mesma coisa. Né? Seria as mesmas fórmulas lá. Uma outra questão aqui. O motor de indução trifásico, 60 Hz, funciona vazio. Ela funciona vazio, ou seja, ela está próximo da velocidade síncrona, com 615 RPM. E a plena carga com 670 RPM. Aí o que eu queria saber de vocês? Quantos polos tem essa máquina? Né? Vocês vão ter que saber. Qual o escorregamento? Qual a velocidade? Com 1/4 de carga? A gente vai deixar isso aqui para depois. Tá? Professor? Oi. No caso, esse a vazio que ele fala já a gente considera como se fosse a frequência elétrica, né? Não, quando a gente fala que a máquina está vazio, ela está sem carga. Se ela está sem carga, ela está com a frequência, ela está com a rotação próxima da nominal. Ou ela está com a rotação da máquina próxima da síncrona. Uhum. Isso é a vazio. Quando eu coloco carga, a máquina fica pesada.
a velocidade dela cai. Entendeu? Conseguiu entender, né? Ok? Bora fazer a chamada, pessoal. Já saiu o almoço aqui. Deixa eu ver aqui. Descartar. Alguma dúvida aí? Entenderam? Entenderam? Sim, senhor. Estava anotando aqui os Tranquilo. pontos da outra questão. Ah, tá carregando. Veio todo mundo. Vou parar a gravação aqui.